E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Léo e no vídeo de hoje estarei ensinando vocês a economizar o máximo de bateria possível no seu iOS 18. Então se você atualizou o seu iPhone e precisa melhorar a sua bateria, então segue comigo nesse vídeo para mais dicas. Bom, então para começar as dicas para economizar bateria, primeiramente nós iremos aqui nos nossos ajustes, iremos aqui em celular, depois iremos em opções de dados celular, voz e dados, e aqui nós temos as opções de 5G e 4G. 5G automático, então, é somente quando necessário para desempenho, enquanto otimiza a duração da bateria. Então ele vai detectar se você tem 5G disponível na tua localização, e caso tenha, ele vai estar utilizando, né, em alguns casos. O 5G ativado, então sempre disponível, mesmo quando isso puder reduzir a duração da bateria ou o desempenho, então ele vai ficar sempre ativo, né? O 5G pode afetar a duração da bateria, a confiabilidade de alguns dados e ligação de voz. Então, quando a gente deixa no 5G ativado direto, ele vai estar gastando mais bateria. Então, ou você deixa 5G automático, se você mora numa localização que tenha 5G, você possa utilizar quando necessário, ou se não, você deixa simplesmente no 4G. Certo? Aqui na minha região existe o 5G em alguns locais, mas não é em toda a cidade. Então eu geralmente utilizo, né, deixo no automático para quando eu estiver nesses locais, eu precisar de mais dados, eu utilizo o 5G automático, certo? Aqui é a questão de volt, né, para ligação, né, funcionalidade permite que você faça ligações de voz por LTE. Então LTE é o 4G, então você pode fazer ligações utilizando o 4G. Eu geralmente não utilizo muito isso, né? Eu não faço muitas ligações, mas quando faço ligações, né, o sinal aqui é bom, então eu acho que não necessita dessa opção. Mas cabe a você deixar ativado ou não, né? Você pode fazer um teste de ligação. Voltando aqui ao menu inicial, né? Então a gente pode ir agora em geral. Aqui em geral, a gente tem várias opções que a gente pode estar modificando, né? Então a gente vai ter uma das principais, que é a atualização em segundo plano, né? Aqui a minha atualização em segundo plano está ativada, né? Tanto para o Wi-Fi quanto para dados celulares. A gente pode deixar para a gente estar atualizando nossos aplicativos em segundo plano apenas no Wi-Fi, né? Isso vai estar economizando uma boa bateria. Além disso, a gente pode estar modificando todos os aplicativos para estar recebendo ou não essas atualizações de segundo plano, né? Então, por exemplo, alguns aplicativos que eu não utilizo, né? Burger King, CapCut, alguns navegadores, né? Redes sociais até posso deixar em segundo plano para mim estar recebendo as notificações, mas outros aplicativos, né? Por exemplo, aplicativos de banco, mapas, né? Que eu não utilizo, eu utilizo o Google Maps. Assim, a gente pode estar deixando vários aqui sem essa opção que não vai estar interferindo no nosso uso, mas vai estar interferindo sim na bateria do nosso celular. Então a gente pode desligar aqui a maioria dos aplicativos que a gente não usa, né? A gente só usa quando a gente abre realmente o aplicativo, né? Então a gente não precisa deixar todos eles marcados, certo? Então tem vários aplicativos que a gente pode mudar aqui, que não vai estar mudando o nosso uso, mas sim vai estar mudando na bateria. Então faça uma seleção aí, né? Cada um vai ter aplicativos diferentes. Então faça uma boa seleção do que você usa e o que você não usa. Isso daqui vai estar ajudando bastante na sua bateria, certo? Então modifique aqui para Wi-Fi e você pode deixar em dados móveis quando você estiver fora de casa, né? Tiver algum aplicativo importante que você tem que ficar atualizando em segundo plano, né? Mas no geral o Wi-Fi já vai ser suficiente, certo? Então voltando agora, a gente pode voltar e ir aqui a gente volta mais uma vez, agora em acessibilidade. Acessibilidade a gente vai estar mudando também muitas coisas, certo? Então primeiramente a gente vai aqui em movimento, né? Movimento, deixa eu diminuir um pouco aqui o brilho para ficar um pouco melhor. Então em movimento a gente tem várias opções. Então a primeira delas é reduzir o movimento, né, que eu sempre desativo. Reduz o movimento da interface do usuário, incluindo o efeito paralaxe dos ícones. O que é esse efeito de movimento? Quando você volta aqui, ó, ele não dá mais aquele movimento, certo? Então, ó, agora ele dá essa animação, ó, ele dá animação. Quando eu modifico isso aqui, ele vem direto, certo? Então, se você não gosta dessa animação, ou se para você não faz muita diferença, né, você pode vir aqui e deixar isso daqui ativado para ele reduzir esse movimento, certo? Ó, tanto que ele parece até mais rápido, né? Porque não faz essa animação. Ó, foi e voltou, certo? Então deixa ativado. Preferir crossfade, reduz os movimentos nos controles da interface que deslizam quando aparece e desaparece. Também é uma opção de diminuição de bateria, certo? Dá uma modificada nos ícones, né? Então ele faz com que não tenha essa animação. Mostrar indícios de movimento de veículo. O que é isso?
Então, quando você está dentro de um veículo, né, você está aí, pega um Uber, pega algum veículo, está dentro do ônibus, você está utilizando o celular, ele vai estar, aqui ó, opção, mostra os pontos quando o movimento de veículo é detectado e oculta quando ele para. O movimento ativado mostra os pontos até você desativar a função. Então, isso aqui ajuda para você, por exemplo, não ter aquele enjoo, né, quando algumas pessoas utilizam o celular dentro do carro. Então, o que que é? Ele aparece esses pontos aqui nas laterais, certo? Tá vendo? Então, ele vai estar ativado quando você estiver dentro de um veículo. Você deixar ele automático, o seu celular sempre vai estar tentando detectar o seu movimento para ver se você está em um veículo ou não. Então, o que que acontece? Ele vai estar gastando bateria, certo? Então, você pega e deixa isso daqui desativado. E aí, quando você quiser utilizar isso daqui dentro de um veículo, você pode simplesmente vir aqui na sua central de controle, né? Você vai vir aqui em adicionar, né? Deixa eu ver aqui, não mostrou. Você vem aqui no cantinho em adicionar, né? Você procura aqui pelo ícone, certo? O ícone vai ser esse que eu já adicionei, vou adicionar novamente. Então, a gente vem aqui adicionar um controle. A gente desce até aqui embaixo, né? Aqui, ó, indícios de movimento de veículo. Então, a gente adiciona ele aqui, tranquilo? E aí, a gente pode ativar ele. Quando a gente entrar no veículo, a gente pode simplesmente ativar e desativar, certo? Então, fica mais fácil e a gente está economizando bateria quando a gente não está dentro de um carro, tranquilo? Então, a gente volta agora. Na acessibilidade, a gente continua. Reproduzir automaticamente imagens animadas, a gente pode desativar isso. Pré-visualização automática, pode desativar. Efeitos de mensagem, também pode ativar. Preferir cursor não piscante, então a gente pode ativar isso daqui também. Várias coisas. Continuando agora aqui na acessibilidade, né? Aqui em toque, a gente pode desativar a alcançabilidade, se a gente quiser. Passa o dedo para baixo na borda inferior da tela para deixar a parte superior ao alcance. Eu nunca utilizei disso daqui, né? Eu não vejo muita função disso. Então, para mim não tem muita função, posso desativar. Toque tátil, que você pode testar, deixar o toque mais lento, mais rápido, que vai mudar tanto, mas você pode dar uma analisada. Toque para acender, o que seria isso? Quando a tela do celular está desligada, você só dá um toque na tela e a tela acende, né? Eu gosto dessa opção, ela gasta um pouco de bateria, porque o sensor da tela sempre vai estar ativo, né? Então você vai encostando na tela, ele vai sentir que você encostou, ele vai ligar a tela, né? Se você não utiliza, se você usa automaticamente o botão aqui de power, sempre quando você vai usar o aparelho, você já vai automático com o dedo no botão. Então, isso daqui para você não pode ser que não seja útil. Então, você vai economizar bateria, você pode desativar isso daqui. Agitar para desfazer. Então, se você digitou alguma coisa, você agita o celular, ele vai dar a opção ali de apagar o que você escreveu. Eu nunca utilizei isso daqui, e que gasta bateria, porque o celular fica atento, né, quanto a isso, se você está mexendo ou não. Então, você pode estar mudando isso, né? Agitar para desfazer, então você pode deixar isso daqui desmarcado. Vibração, ele vai mudar todas as vibrações do celular, então isso daqui é importante deixar ligado. Se você recebe uma ligação ou uma mensagem, alguma coisa, ele vai vibrar, então isso daqui é importante não mexer. Impedir o bloqueio para encerrar ligação, impeça que o botão lateral encerre ligação atual. Isso aqui é uma opção, né, útil, mas não tem nada a ver com bateria. Tocar atrás, né, ele também vai gastar um pouco de bateria, mas é legal você fazer algumas funções, né, de, por exemplo, tocar toque duplo ou triplo para ligar a câmera, ligar a lanterna, né, alguma outra coisa. Mas saiba que isso aqui também vai gastar bateria, porque esse sensor atrás ele vai estar sempre ligado, né, para ver se você está encostando nele. Tranquilo? Então, sobre acessibilidade, era isso. Vamos voltar. Vamos ver aqui em acessibilidade, continuando. Rastreamento dos olhos é uma opção que foi implementada, né, recentemente, que ele vê onde você está olhando ali na tela, ele observa certinho, analisa. Você pode mexer no celular a partir disso. Eu não utilizo isso, eu não acho interessante, né? Mas caso você seja uma pessoa que necessite disso, né, tem alguma mobilidade reduzida, ou mesmo queira só aproveitar, né, essa função, você pode estar deixando isso ativado, mas isso vai estar gastando muita bateria. Então, cuidado com essa opção de rastreamento dos olhos. Continuando, controle por voz eu não utilizo, né? Controle assistivo também não utilizo. Controlar aparelhos por perto também muito pouco eu utilizo isso, nunca ativo. Resposta tátil da música. Então, isso daqui foi uma opção que foi implementada recentemente no iOS. O que ela faz? Quando você está ouvindo música no aplicativo Música, nem sei se eu tenho ele aqui instalado, acho que eu até desinstalei porque eu não utilizo. Quando você está ouvindo música no aplicativo Música, ele vai dar
uma vibração. Ele vai vibrar no ritmo da música, digamos assim, né? Então a gente pode pular aqui, olha, ele vibra. Ó, tô sentindo. A gente sente o aparelho vibrar. Então, se você queira testar, ver como que é, ele não vai aparecer o aplicativo música aqui porque eu desinstalei. Mas ele vai vibrar o celular conforme a música toca, certo? Isso aqui gasta bateria. E eu não utilizo nem o aplicativo música. Então, caso você utilize o aplicativo música e não queira, então você vem aqui e desativa, que vai economizar sua bateria. Continuando aqui em acessibilidade, a Siri, né? Eu não utilizo a Siri, né? Mas tem várias opções para a gente estar diminuindo, né, o consumo dela, né? Então a gente pode mudar, desativar muitas coisas aqui caso você utilize. Sempre ativar ou ouvir Siri. Isso daqui gasta muita bateria porque o microfone do celular sempre vai estar ativo buscando, né, você falar o Siri, né? Então você chamar a Siri. Então ativar e desativar, isso daqui sempre ativo vai gastar bastante bateria. Então cuidado, né, se você utiliza a Siri para deixar isso daqui ativado. Tranquilo? Uma das principais opções aqui que gasta bateria da Siri é essa. Bom, eu acho que de acessibilidade era isso. Vamos voltar aqui agora. Vamos, né, em bateria. Em bateria a gente tem aqui, né, a saúde da bateria. Em alguns aparelhos mais novos, acho que a partir do 15 Pro, você vai ter uma barra aqui de carga máxima de bateria, que vai de 80 até 100. Então vai 80, 85, 90, 95 e 100. Eu, como estou utilizando o iPhone 13, ele não mostra essa opção. Mas o que é isso? Você pode limitar o carregamento do seu iPhone, então até, por exemplo, 80%, você deixa marcado lá no 80%, e o seu iPhone vai carregar até os 80% e não até os 100%. Então a máxima bateria que vai ficar nele é de 80%. Carregamento otimizado é muito interessante, porque ele vai reduzir o desgaste da bateria, então ele aprende a sua rotina e aguarda até você precisar usá-lo para carregar acima de 80%. Então, por exemplo, a pessoa ela acorda todos os dias 6h30 da manhã, né? Então você deixa o celular carregando geralmente à noite, durante a noite, e quando estiver chegando ali próximo das 6h30, ali, quando você vai acordar, ele começa a carregar de 80% até 100% para, na hora que tiver o despertador, na hora que você começar a utilizar, ele estiver 100%. Então o carregamento otimizado é muito importante, você sempre deixar ele ativado. Voltando aqui, então agora a gente pode ir em central de controle, a gente pode utilizar várias opções para a gente melhorar a nossa economia. Então a gente pode deixar a economia de bateria aqui ativado, a gente pode deixar aqui a parte da música, né? A gente pode deixar aquela parte de música de resposta tátil, né, que eu acabei de mostrar para vocês. A gente pode desativar a questão do veículo também, a gente pode indícios de movimento, a gente pode ativar ou desativar. Então a gente pode colocar várias opções aqui interessantes, né, para a gente estar economizando bateria na nossa central de controle, tranquilo? Como modo escuro, economia de bateria, várias opções que são mais fáceis. Dados de celular, então uma coisa interessante também de você colocar, porque o dado de celular ele geralmente fica aqui dentro dessa caixinha, né? Então você tem que clicar aqui dentro dessa caixinha para daí você acessar os dados móveis. Se você coloca os dados móveis diretamente aqui, você ativa e desativa ele muito mais rápido, muito mais fácil. Você não precisa estar entrando aqui, depois ativando e desativando, tá? Então, isso daqui da central de controle, você pode colocar muitas coisas para melhorar a sua bateria também, tranquilo? Continuando, em tela e brilho, né? Então, a gente pode deixar aqui o modo escuro. O modo escuro ele vai estar economizando bateria, porque em locais onde a tela está aqui escura, preto, né? Ele vai estar sempre com os pixels apagados. Isso a partir do iPhone 12, 13, 14, 15, 16, né? Tanto a versão normal quanto a versão Pro. Além disso, né, nos iPhones X, XS, XS Max, né, ou 10S, 10S Max, como você queira falar, e o 11 Pro e o 11 Pro Max, ele também vai ter isso porque as telas são de OLED. Então, a tela, né, os pixels apagam quando está com fundo preto. E no modo escuro, então, todos os fundos, né, ficam na cor preta. Então, a gente está sempre economizando bateria. Tranquilo? True Tone é uma opção que lhe dá uma amarelada na tela, dependendo da luminosidade que você tá, né? Eu às vezes utilizo, mas para mim não faz diferença nenhuma, não me dá muito problema não. Então ele vai estar ativo, né? Você pode deixar clicado aqui e você vê aqui o modo escuro, né? E o True Tone também, tá? Então você pode desativar ou desativar aqui. Eu não gosto, não utilizo, então estava ativado aqui, eu nem percebi que estava ativado, eu deixo desativado, não gosto muito, né? O brilho você pode deixar no automático também. Eu estou utilizando aqui o brilho manual porque eu estou gravando o vídeo, né? Então ele pode estar diminuindo o brilho enquanto eu estou gravando, tá? Então só por isso, mas não, você pode deixar o brilho automático também.
Continuando, Night Shift aqui também eu não utilizo, né? Você pode utilizar para leitura, né? À noite com a tela. Bloqueio automático, aqui eu coloquei em 2 minutos só por causa da gravação, mas geralmente utilizo 1 minuto ou 30 segundos. Então você deixa o celular em cima de algum local que você não está utilizando, ele vai bloquear a tela em alguns minutos ou segundos. Então você deixa quanto tempo que ele vai ficar ativado, para daí depois ele desativar. Isso aqui também ajuda a economizar uma bateria, né? Tem gente que deixa no nunca e o telefone fica esquecido lá, às vezes uma meia hora com a tela ligada, sem nada rodando, só gastando bateria. Então você tem que cuidar muito se você deixa no nunca e você às vezes deixa o seu telefone em algum lugar com a tela ligada, certo? Então, até por questão de segurança, né? Às vezes você sai, né, por algum momento, deixa a sua tela ligada, ela não desliga, então não bloqueia. Então, alguma pessoa pode estar acabando pegando o seu telefone e mexendo nele, né, sem você ter percebido. Então, deixa sempre em algum tempo específico aí para ele bloquear a tela. Elevar para acender, então, o teu telefone vai ligar a tela quando você levantar ele, né? Você vai pegar e levantar o seu telefone, ele vai acabar ligando a tela. Eu não utilizo, não gosto muito, né? Eu prefiro ou tocar na tela ou tocar aqui no botão Power. Esse aqui também gasta bateria, então cuidado se você vai deixar isso daqui ativado, certo? O zoom da tela aqui não vai ter problema nenhum. Tempo de uso é uma questão que utiliza também bastante bateria, né? Você pode deixar desligado, isso daqui eu não gosto, não utilizo, né? Então você pode deixar isso daqui todo desativado, certo? Uma coisa que o pessoal fazia era bloquear os aplicativos a partir do tempo de uso, então bloquear os ajustes. Então você não acessava o aplicativo a partir, normalmente ele precisava do Face ID. Você não precisa mais fazer isso a partir do tempo de uso, porque agora no novo iOS tem a função automática disso. Então aqui, a desativar atividades em sites e apps. Então o que você pode fazer agora, né? Você, por exemplo, aqui no WhatsApp, né? Você vai clicar aqui, exigir Face ID. Então você pode bloquear o aplicativo agora meio que nativamente, né? Sem precisar do aplicativo tempo de uso. Então você vem aqui, exigir Face ID, ocultar exigir ou exigir Face ID. Então você coloca para exigir e sempre que você for abrir o WhatsApp, ele vai precisar do seu facial, certo? Então você não precisa mais do tempo de uso para fazer esse tipo de coisa. Por isso que eu digo, você pode desativar todo o seu tempo de uso, que vai melhorar a sua bateria e você não vai estar precisando dessa opção para trancar os seus aplicativos, né? Então você pode desativar tudo que tiver aqui, né? Então você vinha aqui normalmente em restrições e bloqueava. Agora não precisa mais disso. Ó, desativar atividade em apps e sites. Se você desativar a atividade em apps e sites, os relatórios em tempo real, repouso, limites e apps sempre permitido também serão desativados. Então, tranquilamente você pode desativar isso daqui, certo? Então não vai estar mais vendo o seu tempo de uso. Então isso daqui vai economizar bastante bateria para você. Face ID e código, né? Eu vou colocar aqui o código, né? Vocês não vão ver porque eu vou recortar. Então aqui algumas mudanças, né? Recursos com detecção de atenção. O iPhone verifica se você está olhando para a tela antes de reduzir o brilho, expandir a notificação quando estiver bloqueado ou reduzir o volume em alertas. Daqui você pode mudar também. Proteção de dispositivo roubados. Aqui é interessante, né? Acrescendo uma camada de segurança aos seus dados caso seu iPhone seja roubado e alguém conheça o código dele. Então você pode deixar isso aqui como longe de locais familiares. Então ele vai pegar a sua localização, ele vai detectar que você está longe da sua residência, do seu local familiar e vai exigir o código de facial, né? Caso a pessoa saiba o seu código, ela tenha visto por um acaso roubado, ela não vai conseguir desbloquear ele porque ele vai ficar exigindo o facial, certo? Então, mesmo que você saiba o código, não vai desbloquear. Então, isso aqui é interessante, uma opção que eles colocaram, mas ela vai estar utilizando bateria. Então, cuidado com isso daqui, certo? Exige o código imediatamente, algumas outras opções, né? Beleza. Privacidade e segurança, que é uma opção que gasta muita bateria, as pessoas às vezes não se atentam a isso, mas é uma opção que gasta muita bateria, é a sua localização, né? Então, o serviço de localização, eu geralmente só utilizo, só deixo ligado quando realmente vou utilizar, para fazer a navegação de um mapa ou para encontrar algum local, né, no mapa. Geralmente eu nunca utilizo isso daqui, então isso daqui eu sempre deixo desativado, certo? Mas o que você pode fazer, né? Você pode vir aqui, ó, por exemplo, esse aplicativo aqui tá como sempre, então sempre vai estar buscando a localização, independente se o aplicativo está aberto ou não. Então eu posso deixar os aplicativos que eu preciso, né, durante o uso do app. Então eu vou abrir o aplicativo, ele vai ligar a localização para aquele aplicativo, né? Então sempre a gente pode deixar aí durante o uso, né? E a gente pode sempre desmarcar os que exigem como sempre, né? A Shopee estava como sempre.
deixar apenas durante o uso. Isso aqui vai economizar muita bateria. Então veja quais aplicativos que você tem marcado como sempre, caso você precise realmente da localização. Aí você deixa durante o uso. Eu geralmente desativo logo toda a localização, mas quando eu utilizo eu posso marcar essas opções, tá? Outras coisas que eu posso desativar aqui, né? Você vem aqui em serviço do sistema, HomeKit, né? Eu não utilizo nada de HomeKit em casa, então nada de programático, assim, de abrir portas ou coisa nada que a gente pode implementar, né? Eu não utilizo. Locais importantes, isso daqui também ele vai exigir o facial. Isso daqui também não é nada importante, né? Então a gente pode desativar, porque isso daqui vai estar só mandando informações, né, de locais importantes, né? Permite que o iPhone e seus outros dispositivos ao iCloud memorizem locais importantes para você, a fim de fornecer informações relacionadas nos mapas, calendário, fotos e outros. Locais importantes são criptografados de ponta a ponta e não podem ser lidos pela Apple. Eu não acho interessante isso daqui, né? Mas caso você ache, né, eu desativaria isso daqui. Tranquilo? Isso daqui, melhorias de produtos da Apple, né? Análise do iPhone, rotas de trânsito, melhorar o App Mapas. Isso daqui é somente para Apple, para melhoria dos seus dispositivos e dos seus aplicativos. Então, caso você precise da localização ligada, você desativa essas três opções, que não vai mudar nada na sua funcionalidade, mas sim vai estar agregando para os aplicativos da própria Apple. Então, ela vai estar pegando informações do seu uso para aprimorar os aplicativos e os serviços dela, não os seus. Então, isso daqui eu acho sacanagem a gente estar perdendo bateria para estar melhorando uma coisa que eles próprios deveriam melhorar. Então, isso daqui você pode desativar tranquilamente, tá? Ícones na barra de estado, você desativa ou desativa, não faz diferença. O que mais você pode mudar aqui? Deixa eu ver. Sugestões e busca também não é interessante, né? Identificação do comerciante da Apple, né? Daqui não é interessante também, não precisa. O restante aqui você pode deixar caso você utilize a localização. Então lembrando, né? Desativar aqui, mudar sempre para durante o uso nos aplicativos que você usa. Aplicativo que você nunca vai utilizar a localização, por exemplo, Kawaii, né? Ou, por exemplo, Shopee, né? Ou algum banco, alguma outra coisa que você nunca vai utilizar a bateria, você pode deixar em nunca, né, tranquilamente, que ele nunca vai estar precisando da sua localização. Então, por exemplo, o Edge, né, não precisa da minha localização, posso deixar em nunca, né, ele nunca vai estar pegando a minha localização para nada, certo? Então, isso daqui é interessante você estar mexendo, né, gastar um pouquinho de tempo com isso, ou você simplesmente desliga totalmente a sua localização, né? E a localização você pode também adicionar ela aqui, né? Então, você pode digitar aqui, então você pode estar simplesmente desligando a localização aqui, que não vai estar gastando bateria com isso, tá? Só ligar quando você for precisar. E que essa atualização do iOS 18 também tenha melhorado, né, a saúde da bateria, a quantidade de bateria que vocês têm no seu telefone, certo? Aqui no meu caso, a bateria melhorou após a atualização e com essas dicas, né, essas implementações que eu fiz, a minha bateria consegue durar ainda mais, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, comentem o que vocês acharam do vídeo e esperem para os próximos vídeos que estão para ser lançados, né? Eu pretendo lançar um vídeo ensinando a instalar aplicativos modificados no iPhone no iOS 18.1, certo? Então, conto com vocês, até a próxima e valeu, muito obrigado!